Fala, meu amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz? Tudo tranquilinho? Eu torço, espero que sim. Voltamos aqui para nossa série, mais um vídeo da nossa série. Esse é o episódio número 6. Hoje a gente vai construir juntos aqui uma página para a gente fazer o controle dos nossos hábitos. E essa é uma página que está faltando hoje no meu template. Eu acabei percebendo que na prática, as coisas que eu faço de maneira recorrente é mais interessante eu deixar ali como controle de hábitos do que eu deixar ele como tarefa recorrente, voltando na minha lista todos os dias. Se você caiu aqui por acaso de paraquedas, essa é uma série que a gente está construindo um template do Notion do zero, e esse é o vídeo número 6, a página de hábitos. Então tem 5 vídeos aqui que você pode assistir a sequência para você chegar até o ponto que a gente está. No primeiro vídeo, página inicial, e aí a gente vem construindo todas essas páginas até chegar aqui na página de hábitos. O que não exclui de você aprender a criar essa página aqui do zero para você só fazer o controle dos seus hábitos. Lembrando que você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de Notion, você pode nunca ter usado o Notion na sua vida. Caso você já use o Notion, quer incluir aí uma estrutura de controle de hábitos, como é o meu caso, não quero incluir muitos hábitos, mas quero ter ali uma estrutura para controlar, ou você pode não estar usando o Notion, mas quer começar pelo controle de hábitos, então você pode começar por esse vídeo. Se você gostou da ideia, curtiu a iniciativa, já se inscreve, aproveita porque vai vir muito mais vídeos sobre estratégia, sobre gestão, sobre Notion, como que você organiza a sua vida, como que você organiza o seu negócio, e também já deixa o seu curtir aí se você gostou da iniciativa, se você curte esse tipo de vídeo. Então bora lá, tô compartilhando a tela e do nosso lado direito aqui a gente tem o nosso painel de controle, e aí a gente está aqui construindo o nosso menu. A gente construiu autoconhecimento, áreas da vida, metas e projetos. Hoje a gente vai construir hábitos. Mas hábitos vai usar alguns dos conceitos que a gente já aprendeu ao longo dos outros vídeos. E o primeiro conceito que a gente vai usar aqui é o conceito de base de dados centralizada. Então bora lá, vem comigo, eu vou descer aqui na nossa página. Então na nossa página inicial, aqui embaixo, a gente tem aqui ó, a nossa base de dados. Eu vou me puxar um pouquinho para baixo aqui. E aí a gente tem aqui a nossa lista de alternantes com as nossas bases de dados, que por enquanto a gente tem 2 bases de dados, que é recursos e arquivados, que estão sendo usadas lá em área da vida. Então agora a gente vai incluir aqui, então como é que eu faço para incluir uma nova página aqui dentro dessa lista de alternantes? Eu vou vir aqui ao lado do arquivados e vou clicar nesse maisinho. Então quando eu clico no maisinho, ele inclui dentro da lista de alternantes. E aí aqui eu vou usar o nosso comando barra e vou incluir uma página. E aqui nesta página, qual vai ser o nome? Vai ser aqui hábitos, controle de hábitos, vamos colocar controle de hábitos. Beleza? Porque se a gente colocar hábitos, vai ficar igual a nossa página lá do menu. Então vamos colocar aqui controle de hábitos para a gente saber que essa é a base de dados. Beleza? Eu vou vir aqui ó, do lado direito em cima, nos 3 pontinhos, e vou pedir largura completa, porque eu não gosto da tela esmagada. Eu tenho esse tique, esse toque aí, né? Na verdade, esse tique-toque ficou meio esquisito, mas é isso mesmo. Comando barra dentro da nossa tela de hábitos, e aí você vai começar a digitar visualização. Quando você começar a digitar, vai aparecer aqui todos os tipos de visualização que tem, e eu pedi uma visualização em tabela. E aqui o que é essa nossa tabela? Sempre que você cria uma nova visualização, o Notion vai te perguntar, é uma nova visualização? É uma nova tabela? Ou é uma tabela que você quer simplesmente ver porque ela já está dentro do seu Notion? Aqui a gente está criando uma nova tabela, eu não tenho o controle de hábitos. Então como é que a gente vai fazer para criar a nossa nova tabela? Tá vendo que ele tem aqui ó, nova visualização em tabela, ou ele pergunta se você quer conectar em base de dados existentes. Eu quero uma nova visualização em tabela. E aqui eu vou usar o mesmo nome que eu tenho aqui na minha página de controle de hábitos, então vou copiar esse nome. E aqui onde está sem título eu vou colocar o nome. Por que eu vou colocar o nome aqui? Porque aqui é o nome da base de dados. Então quando eu quiser conectar alguma coisa aqui, eu vou procurar ela por controle de hábito. E aí é o mesmo nome da página e facilita a nossa vida quando a gente for usar, se a gente for usar. E aqui no caso específico desse vídeo, você não perde por esperar, porque no final do vídeo a gente vai incluir uma visualização dessa base ali na nossa página inicial, para você conseguir ver ali quais hábitos você vai querer controlar e quais hábitos fica legal você manter, e até você vai poder decidir se você quer ou não ter os hábitos ali na página inicial. Beleza? Então bora parar de enrolar, colocamos aqui o nome na nossa base, controle de hábitos,
E aqui a gente vai começar a cadastrar algumas colunas aqui na nossa base para a gente poder fazer o controle desses hábitos. A primeira coluna que eu vou adicionar aqui é a nossa coluna data. Então eu vou vir aqui, ó, do lado do nosso nome, e aqui em nome, antes de a gente adicionar a nossa primeira coluna, a gente já pode trocar. Eu vou clicar aqui, ó, em cima de nome e vou mudar aqui para dia. E aqui qual que é a próxima propriedade que eu vou adicionar? Vou vir aqui em cima de dia e aí se eu vier com o meu mouse do lado, ele tem esse maisinho aqui. E aí eu vou clicar nesse mais e aqui o que a gente está fazendo? Estamos adicionando uma nova propriedade na nossa tabela aqui. Então bora lá, vou adicionar uma propriedade de data e aqui eu vou mudar ela para 24 horas, beleza? E as próximas propriedades que a gente vai adicionar aqui já são os nossos hábitos. Então eu vou colocar aqui os nossos hábitos e aqui você pode ter vários hábitos. Aqui no meu caso eu vou colocar o meu exemplo, o que eu quero manter como hábito, e aí você pode aí se inspirar, colocar os mesmos ou colocar hábitos que façam mais sentido para você. Então vou vir aqui, ó, do lado de data no maisinho e aqui eu vou pedir uma propriedade de seleção. Então vou vir aqui de caixa de seleção, não é propriedade de seleção não. Aqui, ó, tem a seleção e aqui a gente tem a caixa de seleção. Então vou pedir caixa de seleção e aqui eu vou colocar aqui o nosso primeiro hábito. Então qual que vai ser o nosso primeiro hábito aqui? Vou colocar aqui, ó, acordar cedo. E aí cedo para mim significa acordar às 7 da manhã. Então vou colocar aqui, ó, o meu primeiro hábito, então vai ser acordar cedo. E aí, aqui, ó, percebe que conforme eu for adicionando, ele vai trazer na caixinha para eu marcar se eu fiz ou não. E aqui a gente vai seguir esse modelo para a gente adicionar os demais hábitos. E aí, a partir do momento que a gente colocou o nosso primeiro hábito aqui, as coisas ficam muito mais fáceis, porque eu posso vir aqui com o mouse em cima de acordar cedo e clicar com o botão direito e pedir para duplicar essa propriedade. E aí percebe, ó, ele vem aqui, ó, e cria uma nova coluna, que eu clico aqui e eu posso alterar o nome dessa coluna para um próximo hábito que eu quero ter. Que aqui no meu caso vai ser a leitura de 50 minutos por dia. Então leitura 50 minutos. E vou colocar aqui. Isso daqui começa a ficar ainda mais legal quando você começa a usar aqui os iconezinhos. Então vou clicar aqui e vou procurar um ícone aqui de um livro. Então vamos ver aqui se eu digitar book. Ó, ele traz aqui, ó, o livrozinho. Então vou usar aqui, ó, a cor preta mesmo, acho que nem dá para trocar de cor aqui, não dá. Então vou usar aqui essa cor e aí eu vou procurar aqui, ó, um sun. Deixa eu ver se tem sol. Tem sol aqui, ó, então acordar cedo. E aí a gente trocando os ícones, ele começa a ficar mais legalzinho, começa a ficar mais bonitinho, mas aí começa a dar o toque no cara, né? Aqui eu começo a querer já ajustar. Ó, percebe? Vou clicar aqui, ó, em leitura e vou trocar aqui para seguir o mesmo padrão que eu tô usando aqui. Então aqui eu usei 7 horas da manhã, aqui eu usei leitura traço 50 minutos. Vou também duplicar aqui a nossa leitura, então quem perdeu aí, se você por acaso der uma viajada, vou clicar com o botão direito em cima de leitura e vou pedir para duplicar essa propriedade. E aí quando eu duplico, ó, ela traz aqui uma nova coluna e nessa coluna aqui eu vou só clicar em cima e vou trocar o nome. E aqui eu vou colocar um outro hábito que é gravar vídeo. Então vou colocar aqui, ó, que eu quero gravar vídeo e aí eu também vou colocar 50 minutos. Então vou dedicar aí 50 minutos do meu dia para gravar vídeos, tentar gravar aí todos os dias. Vou clicar aqui no iconezinho do lado e aqui eu vou pedir aqui, sei lá, vamos pôr aqui filme, será? Ó, filme, aí eu consigo pegar aqui a câmerazinha. Beleza? Então estamos construindo aqui os nossos hábitos. No meu caso aqui eu vou adicionar 6. E aí você pode ficar à vontade para adicionar quantos hábitos você quiser. Só vou passar aqui depois para você a fórmula que vai fazer o cálculo. E vou te mostrar como é que você faz para ajustar caso você tenha aí mais hábitos, caso você tenha menos hábitos. Então eu vou continuar incluindo os meus aqui. E aí o que a gente está fazendo aqui? Basicamente estou dando um botão direito em cima aqui da minha propriedade, que agora é gravar vídeo. Estou vindo aqui em duplicar. E aí quando eu duplico, ela traz aqui a propriedade de novo, né? A propriedade que eu já escolhi, que é de caixa de seleção, para depois no dia a dia a gente poder ir marcando ali os hábitos e aí ele construindo ali o cálculo, né? Quantidade, quanto que a gente conseguiu fazer, quanto que a gente não conseguiu fazer. Então ele já traz aqui no padrão. E aqui eu vou trocar. Aqui eu vou colocar aqui, ó, exercícios. E aí eu vou começar pequeno, vou começar devagar, porque é uma coisa que eu tenho dificuldade. Vou colocar aqui 30 minutos por dia. Então vou colocar aqui 30 minutos dia, exercício.
E aí eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Ó, eu troquei o nome, ele já ficou aqui certinho. Faltou trocar o ícone, né? Vou vir aqui, vamos ver aqui, ó, vamos ver run, se ele vai trazer, ó, run. Ele trouxe aqui um bonequinho correndo, então eu vou colocar aqui como exercício. E aí lembrando, para criar botão direito em cima da propriedade que você já criou, dá um duplicar na propriedade e aí clique em cima e troca o nome. E qual que é o meu próximo hábito aqui que eu vou incluir? Eu vou colocar aqui escrever. Então vou colocar aqui escrever pelo menos 30 minutos dia. Então percebe, eu estou criando hábitos em torno aqui das coisas que eu gosto, das coisas que eu curto fazer, do meu negócio, do meu projeto. Então eu vou estudar, vou criar ali pontos de vista, vou criar ali a minha interpretação, vou estar treinando criar conteúdo tanto em vídeo, quanto escrito, quanto refletir sobre as coisas que eu estou estudando. Então tudo isso vai acabar me ajudando ali em tudo que eu quero fazer. E é isso que eu falo muito sobre você buscar aquilo que é essencial, porque quando você entende o essencial é muito doido isso. Mas parece que é uma peça que você encaixa que tudo parece que começa a fazer sentido. As coisas que você faz na sua vida meio que vai te encaminhando para um lugar. E aí você começa a ver que é naquele lugar que você tem mais facilidade de brilhar. E aí eu cliquei fora aqui só para salvar. Vou clicar aqui com o botão direito em cima de escrever. Vou pedir para duplicar. E aqui o meu próximo hábito vai soar esquisito, mas eu vou colocar aqui, ó, lazer. Então vou clicar aqui lazer, vou colocar aqui, ó, 50 minutos dia também. Então eu vou guardar ali 50 minutos do meu dia para eu poder me dedicar a alguma coisa que eu gosto, para tocar um violão, para jogar um videogame, para fazer alguma coisa ali que eu curta, para assistir uma série, para ficar ali de bobeira, fazendo nada. Se eu fizer todas as coisas que são importantes, é importante também que eu tenha dentro dos meus hábitos ali um hábito que vai me aliviar, que vai falar, cara, você também pode parar, pode respirar, pode dar uma tranquilizada. Então vou colocar aqui lazer 50 minutos por dia e aí percebe, eu vou só trocar aqui ó, os ícones que eu acabei esquecendo. Então aqui em escrever eu vou tentar procurar aqui um writing. Ó, aí ó, apareceu aqui a maquininha de escrever, apareceu a canetinha. Vou colocar aqui ó, o lapisinho, então vou deixar aqui. E em lazer eu vou colocar aqui, o que a gente pode pôr em lazer? Bike, vamos ver se aparece, ó, aparece. Então vou colocar bike. Beleza? Poderia pôr game, né? Game é melhor, combina mais comigo. Vou pôr game, ó. Então vou pôr aqui, ó, controlezinho do Xbox, fechou. Então aqui ó, a gente tem os nossos hábitos, então a gente já criou aqui, né? E aí fomos duplicando, criamos o primeiro hábito e fomos duplicando ele. Então vou vir aqui no final da nossa tabela, então ó, vou puxar aqui tudo para a direita. E aqui ó, no final da nossa tabela, depois do nosso último hábito, vou aqui no maisinho e vou adicionar uma propriedade de fórmula. E essa propriedade de fórmula ela vai se chamar progresso. Bom, e aqui a gente vai trocar também o ícone aqui de progresso e aí a gente pode colocar aqui algum ícone que dê aqui graph, sei lá, vamos ver aqui, ó, esse aqui fica bom, ó. Então vou colocar esse ícone e aqui eu vou colocar uma fórmula e aí eu vou te explicar como é que essa fórmula funciona e como é que você pode alterar ela aí no seu caso, no dia a dia, se você precisar. Até vou incluir um novo hábito aqui para você poder ver como é que isso ficaria, como é que você alteraria. Então bora lá, vou vir aqui ó, em editar fórmula e aí você não precisa se preocupar, você não precisa ficar, não sei fazer fórmula, nunca usei. Eu vou colocar a fórmula aqui na descrição e aí aos poucos, conforme a gente for mexendo, conforme a gente for usando, eu vou te mostrar aqui e aí você vai entendendo como é que funciona e você vai ir aprendendo. Então tem paciência aí, tem um pouquinho de paciência, porque o Notion ele tem muito disso, ele tem uma curva de aprendizado e você precisa ter essa paciência. Eu mesmo, quando eu comecei com o Notion, eu desisti, parei de usar e depois eu voltei e fui aprendendo aos poucos. Então vou colar aqui a nossa fórmula e aí percebe, ó, a fórmula ela segue ali a ideia dos nossos hábitos. Então se você for incluir um hábito diferente, você vai vir aqui na fórmula e vai trocar o nome do seu hábito para você poder fazer o controle. Eu vou te mostrar isso na prática, então tá aqui a fórmula, vai estar na descrição, vou salvar, beleza? E aqui eu vou pedir para que fique no formato de barra, e aqui eu vou pedir, ó, em vez de formato de número, eu vou pedir para percentual. Ó, e aí olha que legal, ele vai deixar ali marcado o percentual, fechou? Então bora lá. E aí aqui, como é que a gente faz se a gente quiser incluir uma nova propriedade aqui? Então eu vou vir aqui, por exemplo, em lazer, vou clicar com o botão direito e vou duplicar essa propriedade.
E aí aqui eu vou colocar que eu quero colocar um hábito de beber água. Então aí, ó, beber 5 copos água dia. E agora que a gente adicionou aqui o nosso novo hábito, né, que é o beber 5 copos d'água, só faltou trocar aqui o ícone. Então vou trocar aqui para cup. Será que tem um copo aqui? Vamos ver, tem aqui, ó. Então já vou colocar o nosso copo. E aí o que a gente vai fazer, né? Eu vou copiar esse nome aqui, ó, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, vou clicar em cima de progresso, vou pedir para editar essa propriedade, vou pedir para editar a fórmula, e aí aqui, ó, eu vou seguir o mesmo exemplo do que ele está fazendo aqui, ó. Então ele está aqui, ó, com um mais, aí ele tem essa estrutura e aí o nome da propriedade. E antes desse mais, ele tem 3 parênteses aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara e vou vir aqui, ó, depois dos 3 parênteses do lazer, eu vou incluir aqui, ó, um Ctrl C. Então copiei o mais ali to number, né? Toda essa estrutura aqui, ó, eu copiei. E aí eu vim aqui, ó, depois dos 3 parênteses do lazer e eu incluí aqui, ó, o nosso mais to number. E aí percebe, ele está criando a mesma estrutura lá de cima. E aqui dentro desse to number é exatamente onde eu vou adicionar a nossa propriedade, ó. Percebe? Quando eu clico aqui, ó, ele já abre aqui as possibilidades e me pergunta qual que eu quero usar. E aí eu quero usar o beber 5 copos d'água. Ó, beleza? Apareceu aqui. E aí como é que a gente faz para fechar esse cara aqui? A gente vai usar ali a mesma estrutura aqui dos 3 parênteses. Então vamos colocar aqui, ó, 3 parênteses. Ó, e aí ele, quando a gente colocou 2, ele já fechou, por quê? Porque tinha um parêntese a mais aqui. E aí tá certo, são os 3 aqui que a gente precisa, ó. Se eu der um backspace aqui, ó, ele vai trazer aqui o parêntese e aí fica os 3 que fica certinho. Então adicionamos o nosso próximo hábito. O que precisa fazer para ajustar essa fórmula? Trocar aqui o 6 para 7, porque agora a gente está controlando 7 hábitos e não 6. Então aí se você for adicionar mais hábitos, você precisa fazer esse passo. Copiar aqui o mais to number, dar um Ctrl C, vir aqui depois dos 3 parênteses do seu último hábito, colar, e aí depois você vem do lado do mais to number e adiciona a propriedade aqui nova, o novo hábito que você quer controlar. Fecha os parênteses, os 3 parênteses, e troca o número aqui, ó, que está 6, para o número de hábitos que você quer controlar. Beleza? Então pode parecer um pouco confuso aqui, mas na prática, conforme você vai usando, você vai entendendo como é que funciona as fórmulas, e aí fica muito mais fácil de você fazer a adaptação. Por enquanto, vou deixar essa na descrição. Você pode usar aqui do modo como eu te falei. E lembrando que hábitos não são coisas que você costuma mudar sempre. Então você vai ter ali um período que você vai usar e depois você pode trocar. Se 6 não for suficiente, você pode adicionar mais. Mas na minha experiência pessoal, 6 hábitos já são bastante coisa. Se você quiser trocar algum hábito, basta que você venha aqui na propriedade e você troque o nome. Então vou pegar aqui lazer e vou colocar aqui que eu quero fazer, sei lá, meditação 3 vezes semana. Então vou colocar aqui meditação só para a gente testar, né? E aí beleza, ele trocou aqui o nosso hábito, teria que trocar o íconezinho, mas só para você ver. Então vou voltar aqui na nossa fórmula em progresso e aí eu vou pedir para editar em editar fórmula e aí ele trocou aqui, ó, meditação 3 vezes por semana. Percebe? Então conforme você troca o hábito, ele já ajusta aqui na fórmula. Você só vai precisar mudar a fórmula se você quiser adicionar mais do que 6 hábitos. Aqui eu vou excluir então essa linha que a gente criou aqui para visualizar, né, como teste. E aqui está construída a nossa base de dados aqui de hábitos. Mas se você está pensando que acabou, ainda não acabou não. A gente vai adicionar aqui uma nova estrutura que é para a gente poder visualizar ali o nosso andamento, para a gente ter ali o acompanhamento dos nossos hábitos. Então aqui clicando fora do nosso controle de hábitos, então a nossa primeira tabela aqui é controle de hábitos e aqui eu vou adicionar uma nova tabela, então eu vou vir aqui com o nosso comando barra e vou pedir uma visualização em tabela também. E aí sempre que você pede uma nova visualização, ele vai te perguntar se é uma nova visualização ou se você quer conectar isso em algum lugar. E aqui no nosso caso vai ser uma nova visualização, por quê? Porque aqui a gente vai criar um relatório mensal de hábitos.
Então eu vou adicionar aqui uma nova visualização e aí ele traz aqui a opção, né, já para você clicar, e aí quando eu clico ele vem aqui sem título. Normalmente quando tá sem título é porque não tá conectado em lugar nenhum, a não ser que você tenha criado aí várias bases com o nome sem título dentro do seu Notion. E aí aqui o que a gente vai fazer? A gente vai incluir aqui que essa vai ser uma base de relatório, então relatório mensal de hábitos. E aí aqui a gente vai incluir algumas informações para a gente poder depois lá dentro da nossa página de hábitos visualizar essas informações e se a gente quiser trazer algum tipo de visualização para a nossa página inicial. Aqui em nome eu quero trocar para mês e ano, então eu vou clicar aqui ó, em nome e vou trocar para mês/ano. Então aqui a gente vai ter a nossa primeira propriedade, só troquei o nome da propriedade. E aí do lado aqui eu tenho um maisinho, vou clicar nesse maisinho e vou pedir uma nova propriedade aqui, que é uma propriedade de data. Só que eu quero essa data, não data de criação. Então eu incluí aqui a nossa propriedade de data e agora o que a gente vai incluir aqui? Vou vir aqui no maisinho. Vou pedir aqui uma propriedade de rollup. Então a gente viu aí a propriedade de rollup na aula de metas e agora a gente vai usar aqui. E aí quando eu venho aqui em selecionar a relação, percebe ó, que ele não traz nada? Por quê? Porque essa tabela não está conectada com a nossa tabela de controle de hábitos. Então vamos voltar aqui e antes de adicionar a nossa propriedade de rollup, a gente vai vir aqui do lado ó, e vai dar um mais de novo e vai pedir uma propriedade de relação. Relação com quem? Ele vai perguntar para você. Com controle de hábitos, para a gente poder usar os campos de lá na nossa tabela aqui. A propriedade rollup, só para você entender o que ela faz. Ela vai lá na tabela de controle de hábitos, vê qual que é o valor e traz aqui para a nossa tabela do jeito que a gente quer. Então por isso que a gente precisa adicionar uma relação. E aí eu vou pedir para adicionar a relação só do lado de cá, não vou pedir para adicionar lá em controle de hábitos, porque não faz muito sentido. Então vou adicionar aqui a relação e aí eu vou ocultar esta propriedade. Por quê? Porque eu não preciso da propriedade de relação. Eu só fiz ela para eu poder usar o rollup, para eu poder consultar lá a tabela e trazer os dados para cá. E aí eu vou voltar aqui na nossa propriedade rollup e vou fazer o seguinte. Vou vir aqui em editar propriedade, vou vir em selecionar e aí ó, ele aparece controle de hábitos. Beleza? Vou clicar em controle de hábitos. E aqui a propriedade que eu quero visualizar é a propriedade acordar cedo. Então vou colocar aqui a propriedade acordar cedo e aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou copiar este carinha aqui, ó, o nome. Então vim aqui ó, na tabela de controle de hábitos, cliquei, vou dar um Ctrl A, Ctrl C para copiar. Então vou trazer aqui o acordar cedo aqui para nossa propriedade rollup. Então ó, já colei o nome aqui acordar cedo. Então a gente vai vir aqui em acordar cedo, editar propriedade e aqui a gente vai, ó, tá vendo ó, que ele tá aqui relação controle de hábitos. A gente vai conectar em controle de hábitos e aqui a propriedade que a gente quer visualizar é justamente um dos nossos hábitos. E aí eu vou pedir aqui o nosso primeiro hábito, que é acordar cedo 7 da manhã. Aqui ele pergunta para mim como é que eu quero calcular essa visualização. E aí clicando aqui, eu vou pedir para colocar porcentagem percentual aqui de marcadas. Aqui eu vou pedir para ele usar o barra, ao invés de usar número. Então fechou, já está configurado aqui, está certinho e aqui a gente consegue já fazer o cálculo desse hábito. Vamos fazer o mesmo para os demais. A única coisa que a gente vai fazer aqui é que a gente pode duplicar e depois só ir trocando as propriedades. Então vou clicar aqui com o botão direito em cima de acordar cedo, vou pedir para duplicar essa propriedade, vou vir aqui ó, em acordar cedo 1, vou pedir para editar e aqui ó, em acordar cedo, propriedade, né? Vou pedir para trocar aqui para beber 5 copos por dia, beber 5 copos de água por dia. Aqui em calcular eu vou colocar para percentual de marcadas também e vou mudar para barra. Só ficou faltando trocar o nome, que aí a gente pode copiar o nome aqui em cima e trazer aqui para baixo. Então vou copiar esse nome e vou trazer aqui para a nossa segunda coluna, que é onde a gente vai visualizar aqui o resultado dos nossos hábitos. Vou fazer o mesmo para as demais, vou pedir para a Dani ajudar a gente para acelerar o vídeo para não ficar muito chato.
mas basicamente é duplicar a propriedade, trocar ali qual que é o hábito que você vai trazer por visualização ali pela propriedade rolando e você trocar o modo de cálculo ali para percentual. Então bora lá, vou duplicar aqui novamente e vamos em frente. Bom, beleza, e aí a gente precisa também incluir aqui uma propriedade na nossa tabela aqui de controle de hábitos, que é justamente para a gente fazer a conexão aqui das datas com os seus respectivos meses para ele poder fazer o cálculo aqui dos nossos hábitos. Então vou vir aqui ó, no nosso controle de hábitos, vou puxar aqui tudo para a direita e vou vir aqui ó, nesse maisinho do lado de progresso. Vou vir aqui e vou pedir uma propriedade de relação. E aí eu vou querer uma propriedade de relação com o relatório mensal de hábitos. E aí eu vou colocar aqui, ó, só adicionar uma direção. E aí aqui, à medida que eu for criando os meses aqui, ó, dentro do nosso relatório mensal, então vou criar aqui o nosso primeiro mês, a gente está em dezembro. Então vou criar aqui, ó, dezembro 2024. Ele vai aparecer como opção ali para a gente selecionar. Então no dia a dia a gente vai fazer o preenchimento e a gente vai ter aqui a opção de vincular qual que é o mês que a gente está falando. Isso vai ser muito legal, por quê? Porque além disso a gente também vai conseguir vir aqui ó, em data e aqui colocar para a data de término. E aí a gente pode fazer um controle do período do mês aqui. Então vou colocar aqui dezembro de 2024, vai do dia 1 até o dia 31. E aí eu vou ter aqui o controle dos meus hábitos em dezembro. Isso fica muito mais fácil porque depois quando você for fazer aqui, ó, por exemplo, janeiro de 2025, você pode vir aqui ó, e só puxar a propriedade. Se você clicar e clicar fora, ele traz aqui essa bolinha. Se você puxar, ele vai duplicar aqui a propriedade e aí você só troca aqui o mês. Então você vem aqui, ó, põe 1º de janeiro até 31 de janeiro. Coloquei até errado ali, ó, tem que prestar atenção. Coloquei aqui, ó, 1º de janeiro até 31 de janeiro para fazer os controles dos hábitos de janeiro. Beleza? Então fizemos aqui o nosso controle e aí aqui em relatório a gente vai poder adicionar aqui, ó, janeiro ou dezembro. Beleza? Então a gente construiu aqui as nossas bases. E agora a gente vai lá para a nossa página de hábitos para a gente construir o modo como a gente vai visualizar isso no dia a dia. Então aqui em cima a gente tem o nosso caminho, página inicial. Vou voltar aqui ó, em página inicial e aí aqui eu vou vir aqui ó, do nosso lado direito no menu hábitos. E vou clicar aqui. E aí ele abre aqui centralizado. Se você segurar o Ctrl no Windows e o Command no Mac e clicar nessas duas flechinhas, ele abre aqui numa aba separada. E aí eu vou vir aqui ó, do lado direito nos 3 pontinhos, vou pedir largura completa e aqui eu vou começar a construir a minha visualização, o modo como eu vou ver os meus hábitos lá da minha base. Então bora lá, eu sempre começo aqui com frase de destaque, então vou usar o nosso comando barra e vou incluir aqui uma frase de destaque. E aí incluindo a frase de destaque ele traz esse quadrinho aqui e aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o nosso hashtag 3 vezes. E vou dar um espaço e vou aqui incluir uma informação que é hábitos. Então vou incluir aqui hábitos e você vai entender, tem o título lá em cima, mas você vai entender por que eu estou fazendo isso. Vou dar um Enter aqui e vou colocar aqui 3 sinais de menos e aí ele vai criar uma linhazinha para nós. Beleza, estamos construindo aqui a nossa estrutura para a gente poder visualizar. Então vamos colocar aqui de novo o nosso comando barra e a gente vai pedir uma visualização. Visualização em que modo, Caco? Vamos pedir aqui uma visualização em tabela. E aqui ele vai perguntar para nós se a gente quer vincular com alguma visualização que já existe, com alguma base, né, que já existe, ou criar uma base nova. E aqui a gente está falando daquela base que a gente acabou de criar. Então vou clicar aqui e vou procurar aqui hábitos, controle de hábitos, né, na verdade. Então vamos procurar, que é o nome que a gente deu lá na nossa base. Ó, percebe? Quando eu começo a digitar, ele já traz aqui, ó. Então vou clicar aqui em controle de hábitos e conectei essa visualização lá em controle de hábitos. Beleza? Vou deixar aqui como uma nova visualização em tabela. Por quê? Porque eu quero criar um filtro aqui. Então vou pedir uma nova visualização, ela vai ser em tabela, o nome dessa visualização vai ser hoje. E aí aqui, o que a gente vai fazer? Vou clicar aqui em concluído apenas.
E aí a gente vai vir aqui, ó, em filtrar, e a gente vai pedir para filtrar por data, e aqui a gente só vai trocar aqui, ó, de semana para hoje. Então a gente vai colocar aqui para o dia de hoje. Por quê? Porque ele já está aqui, ó, data de início é relativa a hoje. Então se a gente colocar este dia, ele vai ficar certinho aqui. Eu vou esconder esse hábito, controle de hábitos aqui, que é o nome da nossa base. Então clicando aqui nesses 3 pontinhos e pedindo para ocultar, ele já vai ficar certinho. E aí aqui ficou faltando a gente colocar o nome aqui, né, da nossa visualização. Vou clicar aqui em tabela, vou pedir para renomear e vou colocar aqui hoje. Beleza? E aí o que mais que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui, ó, vou dar um botão direito em cima desse hoje e vou pedir para duplicar. E aí aqui eu vou colocar semana. Então vou colocar aqui, ó, essa semana, que vai ser a nossa próxima visualização de hábitos. E aqui, ó, no filtro, eu vou trocar. Vou colocar o filtro aqui para essa semana agora. Então, ó, só vou trocar aqui o critério do filtro. Então, dupliquei a nossa visualização, troquei o nome para essa semana e troquei aqui o filtro para semana. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para mês. Vou clicar com o botão direito em essa semana, vou pedir para duplicar, vou trocar aqui para esse mês e aí eu vou vir aqui, ó, em filtro e aí eu vou trocar aqui o nosso filtro para mês. Então aí, ó, fica certinho, beleza? E aí aqui a gente vai conseguir visualizar os nossos hábitos. E aqui eu vou ajustar a nossa visualização porque ela ficou fora de ordem, né? Vou puxar a data aqui, ó, para frente. E aí, ó, tá vendo? Quando você adiciona uma nova página, ele já traz com a data aqui da criação. E aqui a ideia em dia é que você coloque o dia da semana. Então vamos colocar aqui, por exemplo, hoje é sexta-feira. Então vamos colocar aqui sexta-feira, dia 20 de dezembro. Beleza? E aí vai ficar aqui com o nosso dia de hoje. E aí como é que vai aparecer isso nas nossas visualizações? Vamos colocar aqui em hoje. Tá vendo? Ó, percebe que aparece o dia de hoje? A gente precisa ajustar aqui, ó, também trazer data aqui para o começo, que eu acho que fica mais legal. E em essa semana também, vamos trazer aqui, e aí vai aparecer porque tá dentro dessa semana. E aqui se eu trocar essa data, né, por exemplo, vier aqui trocar para dia 30, por exemplo, que é esse mês ainda, mas não essa semana, vou colocar aqui no dia 30 e aí percebe, ó, ele sai daqui do hoje, por quê? Porque ele cria sempre com a data de hoje, ele sai do essa semana, mas ele permanece nesse mês. Então assim que vai funcionar a criação. Quando você criar, ele já vai vir com a data do dia, então todos os dias você vai criar ali o seu controle de hábitos. E aí depois você tem a possibilidade de alterar. Ah, deixei de criar um dia, posso criar? Pode, cria, troca a data e aí você preenche ali. Beleza? Então essa daqui é a nossa primeira visualização. Esse é o jeito que a gente vai visualizar aqui o dia a dia dos nossos hábitos. E aí o ideal é que você fique com a visualização de hoje e depois a gente vai levar isso daqui lá para nossa página inicial. Aqui, ó, tem todos os nossos hábitos e no final tem o nosso progresso. Vou dar um exemplo, né? Vamos simular aqui o dia de amanhã. Então, ó, percebe? Coloquei aqui o dia 21, ele saiu daqui da visualização de hoje, tá certo? Por causa do filtro. Então vou vir aqui essa semana e aqui eu vou pôr sábado, né? Vou preencher aqui o meu dia. Então estou falando de um sabadão, vou acordar cedo, vou aqui fazer todos os meus hábitos. Então ó lá, percebe? Tá lá certinho, 100%. E aí aqui, ó, em relatório mensal, o que a gente vai fazer? A gente vai vincular isso daqui com um mês. Então a gente vai colocar aqui que a gente está falando de dezembro de 2024 e aqui também dezembro de 2024. Beleza? A próxima visualização que eu quero trazer aqui é uma visualização referente à nossa semana. Então eu quero conseguir bater o olho e conseguir já ver ali toda a semana. Então cliquei aqui fora da nossa frase de destaque, vou dar um Enter aqui e vou adicionar novamente uma nova frase de destaque aqui. E aí aqui vou usar os 3 hashtags para criar um título 3, espaço. E aí eu vou colocar aqui, ó, visão semanal. Então vou colocar aqui, ó, visão semanal. Depois do nosso título, vamos dar o Enter, a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Vou colocar 3 sinais de menos e aí ele vai adicionar uma linha. E aí aqui eu vou usar o nosso comando barra e vou pedir para adicionar uma visualização em galeria. E aí quando eu peço uma visualização em galeria, ele me pergunta qual base que eu quero visualizar ou se eu quero criar uma nova base. Eu vou pedir aqui para conectar na base de controle de hábitos. E aí percebe, ó, ele pergunta se eu quero uma nova visualização em galeria ou se eu vou usar a visualização de tabela.
eu quero uma visualização em galeria. Então eu vou vir aqui, ó, e vou editar esta visualização e vou pedir para ela mudar para galeria, ó. E aí ele troca aqui. Então beleza, tá certinho, ele acabou adicionando em tabela, mas se você clica aqui, ó, e vem em editar visualização, você consegue vir em layout e trocar para galeria. Troquei então aqui a nossa visualização. Percebe que tem páginas que a gente adicionou aqui que tá sem data, tá sem nome. Então vou excluir essas páginas, vou remover esse cara aqui, vou remover esse cara aqui. E aí aqui o que a gente vai fazer para deixar isso daqui mais bonitinho? Vou vir aqui, ó, nos 3 pontinhos e vou pedir aqui, ó, em propriedades para ele mostrar algumas propriedades aqui. Quais propriedades que eu quero ver? Eu quero ver a propriedade de data, então eu quero ver também aqui os meus hábitos. Vou começar a colocar todos os meus hábitos para cima ali, ó. Então percebe que ele vai trazendo ali os hábitos dentro do seu quadro semanal, então você vai conseguir visualizar toda a sua semana. E também quero ver o meu progresso ali do dia. Então aqui eu tenho a semana, né, a visualização, e eu tenho aqui todos os meus hábitos controlados no dia a dia. Vou esconder esse controle de hábitos aqui, ó, clicando nesses 3 pontinhos, pedindo para ocultar. E aqui você pode também colocar uma capa. Eu não coloco, não costumo colocar, mas fica legal. Se, por exemplo, se você vier aqui, ó, em adicionar capa, por que não apareceu a nossa capinha aqui, né? Porque eu tenho que vir aqui, ó, em 3 pontinhos, em layout, e aí aqui, ó, em visualização do cartão eu preciso trocar para capa. Então você pode criar aí capas para os seus dias, pode ser uma foto do seu dia, pode ser ali com o nome do dia da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para você usar como capa e você ter aí a visão da sua semana. O que tá faltando aqui? Tá faltando um filtro, né? Tá faltando tanto um filtro quanto uma ordenação aqui. Então vou clicar aqui nesse filtro e vou pedir um filtro por data, e aí essa data aqui eu vou deixar essa semana, ó. Por quê? Porque eu quero visualizar só os hábitos, o controle dos meus hábitos dessa semana. Então, ó, ele vai trazer o filtro aqui e também vou adicionar aqui uma ordenação, que vai ser uma ordenação por data também, e aí ele vai ser uma ordenação por data crescente. Por que você fez isso, cara? Para ficar aqui na ordem. Então, ó, tem sexta, sábado, e aí conforme eu for criando aqui os meus outros dias, ele vai trazendo aqui na ordem. Beleza? Então temos aqui o nosso controle diário dos nossos hábitos, né, da semana, mensal em lista, em tabela, e temos também aqui, ó, uma visualização em galeria para fazer o controle dos nossos hábitos da semana. E aqui, ó, em galeria, vamos colocar aqui, ó, renomear para a semana. E aqui você também poderia ter uma visualização mensal, você poderia incluir aí outras visualizações, tudo que você precisaria fazer é você trocar o filtro aqui. Então se você quisesse, por exemplo, ter uma visualização mensal, você poderia vir aqui, ó, com o botão direito em cima de semana, duplicar essa visualização, colocar aqui mensal, e aí você pode vir aqui, ó, no filtro dessa visualização, lembrando que o filtro ele vale para cada visualização. Então aqui em semana eu tenho um filtro e aqui em mensal eu tenho um outro filtro. Eu venho aqui em filtrar e mudo aqui para mês. Então aqui ele vai trazer todos os dias do seu mês, aí para você ter tanto a sua visualização semana quanto a visualização mensal. Beleza? Então fechou, aqui a gente tem as nossas duas visualizações dentro da nossa página de hábitos. A ideia aqui é que seja bem simples mesmo, para que você consiga controlar e ter facilidade aí no seu dia a dia. E o que a gente vai fazer aqui, né, para a gente finalizar? Eu vou adaptar para o meu jeito, do como eu gosto aqui. Então vou vir aqui, ó, nos 3 pontinhos, vou vir em galeria, vou vir aqui, ó, em visualização do cartão e vou pedir nenhum. E aqui em tamanho do cartão vou pedir para ser pequeno, para ele ficar mais apertadinho assim. Eu prefiro visualizar assim, eu não gosto de capa, não gosto dessas paradas. E também vou excluir aqui, ó, essa visualização mensal. Na verdade eu fiz o ajuste na visualização errada. Então vou vir aqui, né, vou fazer de novo para quem se perdeu aí. 3 pontinhos, vou vir aqui em layout de galeria, visualização do cartão vou trocar para nenhum e tamanho do cartão vou trocar para pequeno. Beleza? Aí eu tenho todos os meus hábitos aqui. Vamos voltar lá para a nossa página inicial para a gente colocar essa nossa visualização de hábitos lá também. Ah, Caco, mas vai dar maior trabalho, esse vídeo vai ficar com 5 horas. Você que pensa, olha que fácil, que simples que é. Você vai vir aqui, ó, do lado de hábitos,
você vai clicar nesse quadradinho, você vai dar um Ctrl C aí ou um Command C se você tiver no Mac. E aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui ó, nesse caminho que tem aqui em cima, ó, página inicial, painel de controle e hábitos. Vamos clicar aqui em página inicial e aí aqui ó, do lado de tarefas tem o nosso quadradinho, o nosso maisinho. Eu vou vir aqui ó, nesse mais e vou adicionar um mais. Cliquei ali no mais para adicionar uma linha. Ó. Aí ele trouxe uma linha. Aqui eu vou dar um Command V, que eu estou no Mac. Se você tiver no Windows, você dá um Ctrl V. E aí aqui ó, ele vai te perguntar se você quer descartar, se você quer colar e sincronizar, ou se você quer fazer um link para a página. E aqui eu vou colar e vou sincronizar. Por quê? Porque quando eu trocar aqui, ele vai trocar lá também. E aí já vai ficar atualizado. Então vou clicar aqui ó, em colar e sincronizar. E aí ó, ele faz essa linha vermelha em volta, percebe? E aí isso significa que esse é um bloco sincronizado. Então mais um conhecimento novo. Se eu vier aqui ó, e trocar qualquer coisa aqui, ó, por exemplo, se eu vier aqui ó, e trocar dia para dia Z, por exemplo, dias, ele vai trocar aqui também ó, em hábito. Ó, tá vendo? Ó, trocou dias. Então ele fica sincronizado. Alterei num lugar, ele vai alterar no outro. Se eu descartar, ele não vai alterar aqui. Ele vai alterar só na visualização. Então é interessante os dois dependendo de cada caso. Mas aqui eu vou voltar aqui para dia para não começar o fuzuê, não ficar confuso, né? Na prática, como que vai funcionar isso, né? Você vai começar um novo dia, você vai vir aqui em nova, vai adicionar uma nova página e aí você vai aqui colocar o dia. Eu costumo colocar o dia da semana. Então eu coloco aqui sexta-feira, até para eu poder depois filtrar ali só por sextas-feiras e começar a pegar padrão, coisas que eu não estou fazendo, coisas que eu estou fazendo. Então coloco aqui o dia da semana, ele já vem com a data do dia que você criou, mas você pode trocar caso você tenha documentado em outro lugar, quer trazer para cá depois, você troca aqui a data. E aí conforme você for preenchendo aqui os seus hábitos, ele vai enchendo ali a barrinha e quando você preenche todos, ele marca ali os 100%. E aí aqui em relatório mensal, significa o mês que você está trabalhando, para depois você poder gerar ali os relatórios lá mensais. Então vou escolher aqui dezembro de 2024, beleza? E aí aqui já está o nosso controle de hábitos, que eu posso criar ele, preencher e depois ao longo do meu dia aqui, vou fechar aqui ó, ao longo do meu dia eu posso vir aqui só marcando aqui o que eu já fiz, o que eu não fiz. E aí eu posso até melhorar essa visualização, né? Deixar mais curtinha aqui, ó. Então, ó, vou deixar aqui a data, vou deixar aqui o dia da semana e aqui eu posso colocar aqui, ó, mais curtinho. Acordar cedo, beber água. Poderia até ter feito algo que depois daria para esconder melhor, né? Quando você for criar aí o seu, pensa nisso, que você pode usar algumas palavras que depois facilita para visualizar. Então, ó, beleza. Então eu já coloquei aqui o progresso aqui para frente, porque aí eu consigo ver o que eu já fiz, o que eu não fiz, e aí eu consigo vir aqui, ó, e decidir, né, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Beleza? E aí eu vou remover aqui, né, para não ficar confuso, né, 2 dias de hoje. Então eu vou remover. Percebe que tem aqui as nossas abas, né? Então, conforme você for fazendo aí os demais dias, você vai ter aí todo o histórico da sua semana. E aqui fica bem legal para você acompanhar aí no seu dia a dia, na sua rotina, como é que estão os seus hábitos. Espero que você tenha curtido esse vídeo, que você tenha gostado, que você tenha aprendido muito, que você realmente pegue esse conhecimento, coloque em prática, testa e se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar, de te apoiar, de tentar aí sanar a dúvida que ficou. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, coloca aqui qual que é a sua impressão, se tem algum assunto que você gostaria de ver aqui, coloca aqui também sua sugestão. A galera tá dando várias ideias legais aí, tem a Bel Crib que já deu ideia de vídeo, tem o César que já deu ideia de vídeo, tem outras pessoas aí, o Olinda Mídias que também já trouxe ideia de vídeo. Então se você gostaria de ver o meu jeito de fazer, o modo como eu faço, coloca aqui, pede. Talvez demore um pouquinho, mas com certeza a gente vai olhar para isso com carinho e vai trazer esse vídeo aí para te ajudar. Se você por acaso caiu de paraquedas, não sabe direito o que está acontecendo, não sabe o que está rolando, eu sou o Caco, esse é o Sou Estrategista, gestão do tempo, produtividade, planejamento, organização, como que você cria estratégia,
como que você cria um plano para você construir e viver aquilo que você quer. Se você gostou da ideia, curtiu a iniciativa, se inscreve, deixa aqui o seu curtir, coloca aqui um comentário. Tô chegando agora, Caco, mas já tô querendo aprender, já tô querendo contribuir. Coloca aqui o comentário que eu vou adorar ler, vou adorar te responder. E admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Lembrando que toda quarta e domingo tem vídeo novo aqui no canal, então fico por aqui, mas aguardo você no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!